Muito bom dia, estudantes, professores. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e estamos ao vivo para mais uma aula de História para os 8º anos do ensino fundamental. O tema da nossa aula será os processos de independência na América e quem irá conduzir as aulas será a professora Janaína Jardim. Muito bom dia, professora Janaína. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim. Hoje nós teremos uma aula do componente História. Falaremos aí sobre os processos de independência nas Américas. Vou ler para vocês a habilidade que utilizaremos para essa aula. Habilidade: caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte Portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Nesta aula, nós vamos verificar como que a chegada da família real aqui no Brasil modificou a estrutura social brasileira e por que a família real veio ao Brasil. Nós vamos contar aí, esse é o foco, né? Nós vamos contar esse período histórico na aula de hoje. Vou trazer para vocês o objetivo da nossa aula. Vou colocar na tela. Iremos refletir sobre as relações sociais e políticas a partir do processo de transferência da corte e da família real portuguesa para o Brasil, também conhecido como período joanino, 1808-1821. Esse período, que nós conhecemos aí como período joanino, ele marca a estrutura política, é a nossa base política, social. Até os dias de hoje, nós temos aí permanências desse momento da história. Então, tudo que nós somos hoje enquanto sociedade brasileira, ela vem aí desse momento histórico, né? Então, hoje, a nossa cultura, a nossa política, a nossa forma de ver aí as sociedades, a questão da escravidão, dos indígenas, ela é montada a partir desse período histórico. Eu vou deixar para vocês aqui uma atividade para começarmos a falar aí sobre a vinda da família real para o Brasil. Bom, a figura ao lado, ela retrata uma prática cada vez mais utilizada, a compra online, na qual, geralmente, a entrega do produto ocorre por meio do sistema de correios. Pensando em seu cotidiano, quais tipos de correspondência são entregues em sua casa ou unidade mais próxima de correios? Vou deixar aqui para vocês alguns segundos, 1 minuto, para vocês responderem. Vamos voltar para a interação. Os nossos estudantes estão falando aqui de que eles recebem em casa diversos tipos de encomenda pelos correios, inclusive as contas, conta de água, conta de luz, chega tudo pelo correio. Ah, que legal. Sim, atualmente nós estamos utilizando bastante o serviço de entregas dos correios. Essa habilidade, aliás, essa atividade, ela foi pensada lá no caderno do aluno justamente para vocês fazerem uma relação entre tudo o que aconteceu aqui no período quando a família real chegou no Brasil, as mudanças que tiveram na sociedade. Quando a família real chega aqui no Brasil, vocês vão verificar que muitas estruturas foram criadas para atender às necessidades da família real. Inclusive, uma delas foi o serviço de entregas. Eu vou deixar mais uma questão para vocês na tela. 1 minuto.
Há quanto tempo você acha que existe o sistema de correios no Brasil? Vamos lá, 1 minuto. Voltamos. Há quanto tempo existe o correio em nosso país? Essa foi a pergunta. E, professora, os estudantes estão colocando aqui suas impressões, seus conhecimentos. O Marcos, o José, a Laura, o Matheus, a Josiane, a Nicole, a Sofia estão colocando que é a letra D. O Gabriel, a Nathalie, a Vitória, a Alice e o Tiago dizem que é a C. A Evelyn, o Felipe, a Clara e a Júlia afirmam que é a B. Eles estão divididos. Então, Qual é a resposta correta? Vamos à resposta correta. Vou colocar na tela. A resposta correta é D, mais de 100 anos. Essa atividade ela foi pensada justamente para isso, para que vocês consigam entender que algumas estruturas que nós temos hoje, algumas instituições, elas foram criadas no Brasil com a chegada da família real. Quando a corte chega aqui no Brasil, é que algumas instituições são efetivamente criadas para atender essa corte que chega ao Brasil. Então, vou passar uma tela para vocês. Vamos falar sobre a chegada da família real no Brasil. Como que isso se deu? Eu vou fazer uma leitura compartilhada. Eu leio aqui e vocês leem aí. A chegada da família real no Brasil. Há 200 anos, em 22 de janeiro de 1808, Dom João VI e a família real desembarcaram em Salvador, Bahia. A viagem foi motivada pela invasão francesa a Portugal, ocorrida em 29 de novembro de 1807. Napoleão Bonaparte havia declarado, em 1806, o bloqueio continental, proibindo que qualquer país europeu mantivesse contato comercial com a Inglaterra. Então, nós temos aí 3 importantes países que participaram desse momento político da história do nosso país. A princípio, lá, vamos voltar para a Europa, antes da família real chegar aqui, de fato, no Brasil. Nós temos a Inglaterra, Portugal e França. A Inglaterra ela é um importante parceiro comercial de Portugal. A França ela estava num período onde Napoleão Bonaparte ele consegue avançar em diversos territórios e ele consegue tomar diversos territórios. Então, a Inglaterra é um dos países que Napoleão Bonaparte não conseguiu conquistar. Então, Napoleão Bonaparte, o exército francês, já tinha essa questão com a Inglaterra. Por outro lado, Portugal não conseguiria resistir às investidas militares de Napoleão Bonaparte. Então, Portugal ficou na seguinte situação. Olha só, de um lado, eles tinham Napoleão Bonaparte e a tropa francesa querendo invadir Portugal, caso Portugal continuasse relações comerciais com a Inglaterra. Portugal ficou aí no meio dessa situação. Se, por um lado, economicamente, eles não podiam se desligar da Inglaterra, por outro lado, eles também não conseguiriam resistir a uma investida militar francesa. E Portugal ela ficou assim, nessa situação. De um lado, França, de outro lado, a Inglaterra. A saída que Portugal encontrou para esse momento foi se retirar. Então, como que isso se deu? Nós temos aí a Inglaterra ajudando a família real
protegendo a família real a se retirar de Portugal. Só que, para fazer isso, eles tiveram que ter um acordo entre eles. Vejam bem, Portugal e Inglaterra combinaram da seguinte forma. Os portugueses eles disseram aos franceses que eles iriam aderir ao bloqueio continental, que eles não iriam fazer nenhum tipo de comércio e não iriam abrir os portos para os ingleses. E isso fez com que o exército francês ficasse mais tranquilo. Mesmo assim, o exército francês ele invade Portugal. Só que quando isso acontece, Portugal e Inglaterra já tinham combinado de retirar-se de Portugal e vir com a família real. Toda a estrutura política, burocrática e administrativa de Portugal veio nessa viagem até a colônia, que é o Brasil. Por volta de 15 mil pessoas atravessaram aí o Atlântico, chegando até o Brasil. Alguma consideração, professor Carlos? Para nós colocarmos para os nossos estudantes, para eles entenderem o que seria esse bloqueio continental que o Napoleão Bonaparte realizou, bloqueio continental, leia-se Inglaterra. Por quê? Porque o objetivo da França, de Napoleão Bonaparte, era minar os recursos econômicos da Inglaterra para que ele pudesse invadir a Inglaterra. E o grande parceiro comercial da Inglaterra era Portugal. Então, o que muitos presidentes dos países hoje fazem quando eles têm um problema militar, ideológico com outro país? O embargo comercial, econômico. Os países, as empresas nacionais ou os parceiros daquele país não podem investir ou vender para o país que está sofrendo um embargo. Então, foi mais ou menos isso que Napoleão fez com a Inglaterra. Perfeitamente. Muito obrigada pela sua interação aqui conosco, professor Carlos. Então, é isso. Fique bem claro para vocês. Marquem aí quem são os países protagonistas desse período. Inglaterra, França e Portugal. Então, esse embargo econômico que a França estava exigindo de Portugal em relação à Inglaterra fez com que Portugal ficasse numa situação muito ruim e fosse necessário realmente se retirar de Portugal. Imaginem vocês, os portugueses, né, os moradores ali de Portugal, todos eles estupefatos vendo a coroa, vendo o rei, vendo toda a sua frota se retirando junto com os ingleses, enquanto Napoleão Bonaparte invade Portugal. Imagine a sensação dos portugueses. Essa retirada da família real lá de Portugal gerou um certo desprestígio de Napoleão Bonaparte. Gerou um certo desprestígio em relação à figura de Dom João VI, né? Ele ficou assim com uma figura como alguém que tivesse fugido. Mas nós podemos pensar também que essa fuga ela foi sim estratégica, porque durante esses períodos que Napoleão Bonaparte conseguiu invadir ali a Europa, Portugal ela conseguiu pelo menos ter a sua frota resguardada, os seus bens, porque junto com a família real vieram também os seus tesouros, todo o ouro de Portugal veio junto, então ele conseguiu ali resguardar, foi uma medida estratégica. Eu vou colocar para vocês mais um texto aqui na tela, vamos fazer a leitura compartilhada. Professor, pode ler para mim, por gentileza? Vamos ler. Todos nós vamos ler agora. Com esta medida, Portugal corria o risco de perder seu maior aliado e de ficar sob o jugo francês. A solução encontrada para escapar da ameaça de Napoleão foi transferir temporariamente a sede do reino para o Brasil, principal colônia do Império Luso. Subitamente, toda a estrutura administrativa, funcionários, documentos, bem como a família real e a corte, tiveram de ser embarcados na esquadra portuguesa, escoltada pelos ingleses até o Brasil pelos navios da Inglaterra. É isso mesmo. Então, como falamos até aqui, a Inglaterra, ela escolta as navegações portuguesas para chegar até o Brasil. Qual o interesse da Inglaterra em escoltar os portugueses? Primeiro, é porque
chegando aqui no Brasil, os portugueses iriam abrir os portos para que os ingleses também pudessem comercializar dentro da colônia. Então, essa questão econômica motivou bastante para que os ingleses não abandonassem os portugueses nessa empreitada, né? E nós temos também a questão de quantas pessoas chegaram aqui no Brasil. Chegaram 15 mil pessoas. A família real, ela não veio só a família ali, aquele grupo familiar, mas vieram 15 mil pessoas, administradores, nobreza, alguns filósofos, pensadores, escritores, burocratas, entre todas as funções possíveis dentro do Império para fazer com que aquela corte realmente funcionasse, todos eles estavam aqui no Brasil. Pensem vocês, aí como ficou a população? Lá de Portugal, como nós já falamos, estupefatos, né? Porque imagina, se hoje, vamos fazer uma comparação. Imagina vocês se o presidente realmente ele decide retirar todo aquele aparato legislativo, judiciário, executivo, e todos eles vão embora do Brasil e a gente fica aqui, sem um aparato político e algum outro país nos invadindo, tomando as nossas terras. Imagine o horror que isso causou aos portugueses da época. Por outro lado, nós temos também aqui os colonos brasileiros, que aqui já estavam antes da chegada de Dom João VI. Como que eles ficaram quando chegou aqui ao Brasil 15 mil pessoas? Imaginem vocês que essas pessoas que chegaram, eles fazem parte da nobreza, da realeza portuguesa. Jamais eles iriam morar em qualquer lugar. Então, isso também gerou uma mudança social e de estrutura no Brasil. A infraestrutura ganhou muito com isso, porque precisou melhorar alguns lugares, as cidades elas foram iluminadas, foram melhoradas, teve mais segurança em torno aí das moradias onde a corte iria habitar. E só que, por outro lado, nós temos aí pessoas ricas que moravam aqui, colonos brasileiros que já eram ricos, que tiveram que sair de suas casas. Isso gerou aí uma grande mudança social, alguns incômodos até, por parte da vinda da família real ao Brasil. Vou passar mais uma tela. Saída à francesa. Talvez vocês ainda não ouviram falar sobre esse termo, saída francesa, porque vocês são estudantes do 8º ano, vocês ainda são bem jovens. Mas nós, professores, nós mais velhos, já ouvimos esse termo, né? Saída francesa é assim, quando, por exemplo, você está numa festa e ela não é uma festa muito legal, sabe? Aquela festa estranha, com gente esquisita, você não está muito legal, você quer sair à francesa. Como que você faz? Você sai sem ninguém perceber? Isso. Você sai de escondidinho, sai devagarzinho, não deixa ninguém perceber, não faz alarde sobre a sua saída. E assim ficou conhecido a saída à francesa. Então, vou colocar para vocês novamente na tela. Olha só, ao norte nós temos aí os franceses chegando em Portugal e nós temos as caravelas portuguesas chegando ao Brasil. Ficou conhecido como saída à francesa. Então, eles estão fugindo, né, das tropas napoleônicas. Lembrando que essa fuga ela é estratégica também, mas gerou um desprestígio de Dom João em relação aí a todos os portugueses que ficaram e tiveram que enfrentar Napoleão e seus militares. Próxima tela. Eu fiz para vocês uma linha do tempo. Aqui é uma sequência linear dos acontecimentos que nós narramos até agora. Então, em 1806, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. Como o professor Carlos falou, o bloqueio continental é um embargo econômico, né? Então, Portugal não poderia manter relações comerciais com a Inglaterra. Tinha que fechar os seus portos e também não podia nem comprar e nem vender para a Inglaterra. 1807, 29 de novembro, invasão francesa a Portugal. Lembrem-se, a família real ela vem para o Brasil, mas a França invade Portugal. 1808, Dom João VI e a família real desembarcam em Salvador, é quando eles aqui chegam. Vou passar mais uma tela. Aqui está a imagem de Napoleão Bonaparte, para vocês identificarem, ter assim, uma memória de quem é Napoleão Bonaparte, francês.
E aqui está Dom João VI. Há diversas teorias que falam sobre a figura de Dom João VI como um homem que comia muito, que era um pouco rudimentar, mas isso são especulações da história. O que nós falamos, os historiadores, o que nós gostamos de falar é sobre fatos que realmente podemos comprovar, está bem? Então, o que é comprovado é que Dom João ele lidera a família real e todas essas pessoas até o Brasil. Foi estratégico, embora ficou aí com uma imagem de que ele tenha fugido. O rei desertou, né? Foi-se embora. Foi-se embora, né? O rei foi a saída francesa. Bom, eu quero ver se vocês estão realmente prestando atenção na aula, se vocês entenderam o que eu expliquei até aqui, está bem? Vou deixar para vocês uma interação na tela. O que motivou a viagem de Dom João VI e da família real até o Brasil? Vou deixar 1 minuto. 1 minuto, então, para a interação. Aguardo vocês. Voltamos para a interação. Professora Janaína, da atividade anterior sobre os Correios, a Maria Eduarda coloca aqui que a avó dela tem 92 anos e ela fala que já existiam cartas na época da sua juventude. Então, os meios de comunicação, de fato, naquela época, era por meio das cartas. Como ela tem 92 anos, então ela pegou a época em que o correio estava, né, se iniciando, que já se podia mandar as cartas por esse meio, ok? Quanto à atividade aí da fuga do rei, o Carlos disse que o objetivo deles era colonizar, não era colonização. O Júlio, a Bianca e o Stefano diz que eles estavam com medo de Napoleão e por isso fugiram. Muito bem, obrigada pelas interações. A primeira, qual é o aluno que fala sobre eles estarem colonizando o Brasil? É o Miguel. Miguel. Então, assim, na realidade, o Brasil já era uma colônia portuguesa, nós já éramos colônia, né? Então, na realidade, quem respondeu que a família real ela vem para o Brasil para fugir de Napoleão Bonaparte, respondeu corretamente. Aí lembrando que nós não fazemos julgamentos de valor sobre os processos históricos. Então, usando a nossa atitude historiadora, nós vamos dizer assim, ó, estrategicamente, Dom João VI, ele se retira de Portugal junto com toda a estrutura administrativa e vem para a colônia brasileira a fim de evitar um confronto com Napoleão Bonaparte. Mas, sim, foi uma fuga de estratégica, mas foi uma fuga. Mas só dizer que foi uma fuga é muito pouco, né? A gente precisa contextualizar esse momento. Então, realmente responderam corretamente. Parabéns para todos que estão participando. Vamos então agora, vou colocar uma tela para vocês. Vamos então agora refletir sobre os diversos grupos sociais que viviam no Brasil, no período do Brasil colonial. Lembram? A família real ela chega aqui ao Brasil por volta de 15 mil pessoas, trazem a corte, eles trazem consigo toda a cultura e toda a forma de ser e pensar de Portugal. Eles trazem também consigo muitas joias, muito prestígio, afinal de contas, é o rei que agora está no Brasil, na sua colônia. Mas, antes deles chegarem até aqui,
outros grupos já viviam nas Américas, né? Vocês sabem que outros povos já estavam aqui, que são os povos, as nações indígenas. Vocês sabem também que os povos africanos foram trazidos como escravos aqui para a América e, nesse momento, também já existiam os colonos, aquelas pessoas que estavam aqui no Brasil já montando uma estrutura a fim de que toda a riqueza da colônia fosse enviada para a metrópole, Portugal. Então, vamos analisar aí agora essas sociedades. Quem são eles? Vou colocar uma próxima tela. Vamos avaliar, então, essa imagem. Essa imagem ela é da Corte Real, é o desembarque de Dona Leopoldina no Brasil. Essa imagem ela está no Caderno do Aluno, volume 2, parte 2, lá na página 44. Então, o que nós vamos avaliar nessa imagem? Olha a pompa. Olha aqui como eles estão muito bem trajados. Quando Dona Leopoldina ela chega ao Brasil, ela é tratada com toda aquela pompa europeia. Afinal de contas, ela será a futura rainha. Então, vocês podem ver as vestimentas, a carruagem. Esse é o tratamento da Corte Real. É assim que eles existem nesse cenário que nós estamos descrevendo. Vou passar uma próxima tela. Agora, os indígenas. Lembrando que índio significa um personagem estereotipado da história, né? Como se ele fosse alguém só do passado. Nós usamos o termo povos indígenas para determinar essas pessoas que são originárias da Terra. Eles são os povos originários aqui das Américas, né? Quando Colombo chega à América, já existiam aí 100 milhões de indígenas habitando as nossas terras. Então, os indígenas, vou colocar mais uma vez para vocês. Analisem essa imagem. Como que eles estão sendo tratados? Então, vocês vão ver aí homens segurando armas, parece que eles estão com medo, as crianças abraçando ali o seu pai. Então, vocês já, de observar essa imagem, vocês já conseguem imaginar aí que o tratamento dos indígenas era similar à escravidão. Vamos pensar, então, em outros aspectos. Os negros. Essa imagem também ela é bastante conhecida. Ela está no Caderno do Aluno, volume 2, na parte 2, página 45. É uma obra de Debré. E percebam, como que eles estão sendo tratados, os negros. Lembrando que os negros eles vêm da África, lá na África eles são livres, e eles vêm aqui em condição de escravidão. E como escravos, eles não têm direito a nada, eles são apenas vistos como objetos, como coisas de seus donos, né? Então, vocês percebem aí, como vocês já sabem, o tratamento para essa parte da sociedade é o pior possível. E vou deixar aqui uma atividade, 1 minuto, para que vocês respondam. Compare as condições de vida entre os grupos sociais apresentados nas obras de Debré durante o período colonial no Brasil. Então, vocês vão responder aí a corte, os indígenas e os negros. Qual eram as condições de vida desses grupos sociais? Vou deixar 1 minuto para que vocês respondam. Você acha que 1 minuto é suficiente? Ótimo. Então, 1 minuto para que vocês respondam e voltamos.
Voltamos para a nossa interação. Os estudantes estão participando, estão bombando aqui o chat com suas respostas. O Adoni e o Alan, eles escrevem o seguinte, professora Janaína: os nobres eram bem tratados, tinham privilégios, e os indígenas e negros eram escravizados e maltratados. Essa é a resposta que o Adoni e o Alan colocam aqui no chat. Parabéns, Adoni e Alan. Realmente esse era o tratamento dado aos escravos e aos negros. Então, lembrando que toda a estrutura do nosso país, ele foi formado desta maneira. Então, nós temos aí os europeus vindo com destaque, sendo a corte e muito bem tratados. Temos os negros escravizados, os índios que foram dizimados e tendo parte da sua história, da sua identidade apagada também do legado cultural. É lógico que hoje nós estamos resgatando tudo isso, mas está correto. Infelizmente, era esse o tratamento dado a essas classes sociais. Inclusive, a questão até da infância, né? As crianças da corte, elas tinham estudo, elas tinham cuidados, elas eram vistas até com mimos e carinhos. As crianças africanas, as que vieram em situação de escravidão, elas não tinham direito a brincar, elas não tinham direito a ficar com suas famílias, muito menos a educação. E as crianças indígenas, a elas era dado apenas o tratamento catequizador, elas precisavam se desconstruir de toda a sua tradição indígena. Então, o tratamento dado a essas três classes sociais no período colonial foram realmente muito diferenciadas. Vou pedir a gentileza que o professor Carlos leia um documento conosco, vai ser uma leitura compartilhada. É importante, né, fazer a leitura desses textos, até para exercitarmos a competência leitora e para que vocês tenham a ciência de como foram escritos alguns documentos, como de fato eles foram escritos. Então, por gentileza, professor Carlos. Vamos lá, vamos ler, todos lendo. Carta Régia de 13 de maio de 1808. Manda fazer guerra aos índios botocudos. Carta Régia, deveis considerar como principada a guerra contra estes bárbaros índios, que deveis organizar em corpos aqueles milicianos de Coritiba e do resto da capitania de São Paulo, que voluntariamente quiserem armar-se contra eles, e com a menor despesa possível da minha real fazenda, perseguir os mesmos infestadores dios do meu território, procedendo a declarar que todo miliciano ou qualquer morador que segura algum destes índios poderá considerá-los por 15 anos como prisioneiros de guerra, destinando-os ao serviço que mais lhe convier. Muito bem. Então, percebam o teor dessa carta régia. É considerado que todo o homem que resgatar, que prender um índio ou matar um índio, ele é considerado dono, ele é proprietário daquele índio. Esse índio tem que trabalhar para ele durante um período imenso. Então, quando os europeus chegam aqui nas Américas, eles encontram as populações indígenas. Haviam 100 milhões de pessoas morando na América, 100 milhões de povos, de pessoas morando aqui. Então, eles eram os originários da terra, a terra era deles. Então, os europeus chegam, colonizam e não só a questão de colonizar, mas também de escravizar e desumanizar esses povos. Eu vou pedir para o professor fazer uma leitura da segunda parte. Deixa eu ver se vai... Acho que temos tempo, sim. Pode ler a segunda parte, por gentileza? Vamos ler. A segunda parte diz assim: e, fazendo praticar isto, mesmo religiosamente... vamos ler de cima, né? Volta lá no texto lá, que eu estava pegando a parte de baixo. Tendo, porém, vós todo o cuidado em fazer declarar e conhecer entre os mesmos índios que aqueles que se quiserem aldear e viver debaixo do suave jogo das minhas leis, cultivando as terras que se lhe aproximarem, já não só não ficarão sujeitos a serem feitos prisioneiros de guerra,
mas serão até considerados como cidadãos livres e vassalos, especialmente protegidos por mim e por minhas leis, e fazendo praticar isto mesmo religiosamente com todos aqueles que vierem oferecer-se a reconhecer a minha autoridade e se sujeitarem a viver em pacífica sociedade, debaixo das minhas leis protetoras, de sua segurança individual e de sua propriedade. Pois bem, olha só, os europeus eles chegam aqui e trazem consigo não só objetos e toda a sua infantaria e toda a sua cultura, mas eles trazem também o modo de pensar a sociedade que é típico do europeu. A questão dos vassalos, vocês já devem ter estudado o sistema feudal. Essa relação de vassalagem, ela é algo que acontecia lá na Europa. Então, eles trazem essa noção de vassalagem, onde o índio ele deveria obedecer às leis dos europeus, e a partir do momento que ele obedece às leis, obedece à religião europeia, isso dá direito a ele de ser um cidadão livre, um cidadão que está sob a proteção do rei. Mas se ele se rebela a isso e começa a querer seguir aí a sua identidade, as suas culturas milenares, a ele não será dado nenhuma proteção. Então ele já não é mais um vassalo, ele se torna aí um inimigo público, né? Alguém que é perigoso para o Estado. Vou passar mais uma tela, deixar para vocês uma atividade para que vocês façam em casa, pensem aí com os seus professores. Qual era a condição dos povos indígenas durante o período colonial e império? Então, essa atividade vai ficar para que vocês registrem nos cadernos, verifiquem com os professores de vocês se eles vão utilizar essa atividade para notas do segundo bimestre. Mais uma atividade. Vou pedir a gentileza que vocês tirem um print dessa atividade, está no caderno do aluno. Vocês vão pesquisar reportagens sobre as condições de vida da população indígena e negra brasileira na atualidade. E reflita, o contexto histórico do Brasil colonial influenciou o contexto em que esses grupos vivem hoje em dia? Justifique sua resposta e faça seus registros no caderno. Essa atividade complementar, ela também foi retirada do caderno do aluno e peço que vocês verifiquem com os professores se eles também vão utilizar essa atividade para nota. Mais uma tela. Resumo da nossa aula. Hoje falamos sobre a chegada da família real no Brasil, os motivos dessa viagem, Napoleão Bonaparte e os bloqueios continentais, as classes sociais no Brasil colonial, indígenas, negros e a corte. E agora esse momento que nós gostamos muito, que é um momento onde nós, professores, vamos homenagear os alunos que são protagonistas, que estão aí nas suas residências fazendo as atividades, mesmo com todos os problemas que nós estamos enfrentando. Então, o protagonismo hoje é do estudante Moisés Felipe Lozzi, do 8º D, da Escola Estadual Professor Aires de Moura. Aí está o caderno do aluno Moisés Felipe. Ele tem realizado as atividades dentro da sua casa, com sua família. Parabéns, Moisés, e muito obrigado aí pela sua participação. E agora eu vou me despedir de vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre a aula, nos questione, fale com os seus professores. Eu termino aqui minha aula. Alguma consideração, professor Carlos? Muito boa aula, eu espero que nós tenhamos atingido os objetivos. Eu espero que vocês também tenham acompanhado a aula, feito os seus registros e leiam. Leiam os livros didáticos, leiam o caderno do aluno, estude. Nós precisamos, todos nós precisamos estudar e até a próxima aula. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.